Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu vim aqui falar a respeito de A Lógica do Cisne Negro, do Nassim Nicolas Taleb. Este não é o primeiro livro do Nassim Nicolas Taleb que eu leio. Vocês que me acompanham aqui no canal há algum tempo sabem que eu já fiz um vídeo a respeito do Antifrágil e gostei muito da leitura que eu fiz do Antifrágil. Foi uma leitura intelectualmente muito estimulante e me fez então logo em seguida já ler este livro que o precede, que é A Lógica do Cisne Negro. A Lógica do Cisne Negro vai trazer ideias que serão depois aperfeiçoadas no Antifrágil. Então, nesse sentido, o Antifrágil é um livro superior à Lógica do Cisne Negro, o que, contudo, não diminui a Lógica do Cisne Negro e não torna a sua leitura dispensável uma vez que se tenha lido o Antifrágil. O que são os cisnes negros? O que é essa ideia do cisne negro? O cisne negro, segundo Taleb, é um evento imprevisível. Por imprevisível, ele quer dizer imprevisível, ou seja, qualquer análise que se faça do histórico de determinados eventos não chegará à conclusão de que este cisne negro aparecerá, justamente porque ele é um cisne negro. Então, além de um evento imprevisível, é um evento que tem muitas consequências, ou seja, de alto impacto. E uma terceira característica sua é que, uma vez que ele tenha acontecido, a despeito de ser imprevisível e de alto impacto, nós começamos a encontrar explicações retrospectivas para aquele evento, o que só aprofunda a nossa vulnerabilidade e incapacidade de lidar com cisnes negros. O nome cisne negro se dá porque por muitos e muitos anos na Europa se acreditou que todos os cisnes eram brancos. Afinal, nunca, ninguém, jamais tinha visto qualquer cisne de cor que não fosse branca. Porém, bastou que apenas um explorador em viagem à Austrália descobrisse um cisne negro para que todo aquele conhecimento baseado na experiência, aquele conhecimento empírico atestado e reatestado tantas vezes, caísse por terra. Então, essa lógica do cisne negro é o que o Nassim Nicolas Taleb aplica para vários outros campos da vida. E ele nos fala que na história humana, à medida em que os anos passam, os cisnes negros vão se tornando cada vez mais frequentes e de impactos cada vez maiores. E isso teria sido aprofundado, acelerado pela Revolução Industrial. Segundo Nassim Nicolas Taleb, o que há de mais importante na história é o surgimento das grandes religiões, as grandes invenções, os grandes eventos históricos, as grandes guerras que dizimaram populações e modificaram todo o curso da história. Tudo o que há de mais relevante, em verdade, é um cisne negro, porque não poderia ser previsto a partir do padrão de desenvolvimento que se observava até então. Só que, de uma certa forma, nós somos cegos a esses cisnes negros, porque sempre nos achamos capazes de prever o curso da história com base nos padrões que já se provaram insuficientes para a predição desse tipo de evento. Então, assim, nós, por exemplo, que se estivéssemos às vésperas da Primeira Guerra Mundial ou da Segunda Guerra Mundial, se conhecêssemos profundamente toda a dinâmica das relações políticas, econômicas e diplomáticas da época, não poderíamos prever a partir delas tudo o que a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial foram e causaram na história da humanidade. Da mesma forma, qualquer pessoa que estivesse às vésperas do surgimento da internet não poderia prever o quanto a internet revolucionaria toda a forma de
viver no mundo como ela revolucionou. Então, assim, são repetidos os eventos raros que acontecem, os eventos completamente imprevisíveis, que fogem a qualquer padrão, e não obstante, continuamos a focar no padrão, naquilo que comumente acontece. Mas segundo o Nassim Nicolas Taleb, o que determina o curso da história não é, de fato, o padrão, não é o regular, o que parece que continuará acontecendo daqui adiante por muitos e muitos anos, mas é justamente esses cisnes negros, estes eventos extremos. O Nassim Nicolas Taleb também fala aqui, além disso, e de muitas outras coisas, a respeito dessa aceleração que houve com a Revolução Industrial e no elemento da reprodutibilidade técnica como algo que proporciona que hoje em dia o vencedor leve tudo. O que ele quer dizer por o vencedor leva tudo? Antes do advento do rádio ou do gramofone ou de qualquer outro instrumento que armazenasse e reproduzisse a voz humana, havia cantores líricos por toda parte. E, de uma certa forma, todos os cantores líricos tinham um certo grau de sucesso assegurado e um sucesso máximo, além do qual ele não poderia passar. E isto por quê? Porque o cantor lírico é um ser humano. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, ele necessariamente era limitado pelo público que ele poderia alcançar estando numa noite em cada lugar. Os teatros têm um limite de pessoas que comportam. Então, um determinado cantor lírico, por mais famoso que ele fosse, por mais que as pessoas acorressem de longe para ver os seus espetáculos, tinha uma limitação do número de pessoas que ele podia atingir. E com isso, era impossível estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e um cantor lírico da província, por exemplo, continuava com seu quinhão do mercado assegurado, porque aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de ver o cantor lírico famoso poderiam então ir ao cantor lírico local e satisfazer um pouco das suas necessidades musicais. Porém, a partir do momento em que a voz humana passa a ser reproduzível e reproduzível a um baixo custo, e assim ela pode ser disponibilizada a muitos, um cantor lírico que surja e faça um grande sucesso poderá ter aquela sua voz reproduzida, o seu canto, a sua música, e as pessoas que antes ouviriam a música cantada pelo cantor lírico local passarão agora a comprar o disco ou o CD ou a mídia do cantor lírico famoso. Então o cantor lírico famoso passa a ter uma possibilidade de alcançar um número de pessoas assim ilimitado, ao passo que o cantor lírico local tem o seu quinhão do mercado completamente arrasado. Este é um exemplo de como um cisne negro, a reprodutibilidade técnica, por exemplo, afeta o curso das coisas, a dinâmica, e de como isso tem uma nota característica na modernidade, que é essa questão do vencedor leva tudo. Então, os ricos tendem a se tornar cada vez mais ricos, o mercado, seja de alimentos, seja de vestuário, seja de automóveis, tende a se tornar cada vez mais concentrado. Os cantores famosos tendem a ser cada vez mais famosos e cada vez menos cantores. E assim, é a regra de Mateus, porque no Evangelho de Mateus se fala que para quem tem, mais lhe será acrescentado, e de quem não tem, até o que tem lhe será retirado. Além de desenvolver o seu argumento a respeito do anticonhecimento, da desnecessidade, do erro que cometemos
Ao insistirmos em analisar padrões para poder prever consequências, para poder prever desenvolvimentos futuros, o Nassim Nicolas Taleb ressalta que é possível que nos beneficiemos dos cisnes negros. E aí ele começa um pouco a desenvolver a ideia da antifragilidade. Por quê? Porque há cisnes negros positivos também, com os quais podemos nos beneficiar. Por exemplo, um investidor. O investidor, ele pode confiar em alguém que faz uma análise muito apurada de uma empresa e a considera extremamente segura, ou seja, você pode investir sem medo todos os seus ativos naquela empresa porque ela tem um prognóstico muito favorável. Porém, basta que este prognosticador tenha ignorado um único elemento que faça com que essa empresa se dê mal no futuro para que você perca toda a sua fortuna, porque você se valeu daquelas informações, aplicou tudo que tinha ali e um único erro pode levar você à ruína. Porém, se você, como diz o Nassim Nicolas Taleb, se divide entre ser hiperconservador e hiperagressivo, você pode se beneficiar da lógica do cisne negro. Por exemplo, ainda nos investimentos, você aloca 90% dos seus ativos em títulos do tesouro, títulos da dívida pública, que é um investimento extremamente seguro, também não rende muito, mas dificilmente você terá perdas ali. Porém, os outros 10%, você faz alocações altamente especulativas. Por exemplo, você pega 1% e coloca numa startup que pode falir amanhã ou pode se tornar um Facebook. Você coloca o outro 1% numa outra startup que por sua vez pode se tornar, não sei, o Uber. E coisas do tipo, coisas que são imprevisíveis e que revolucionam o mundo. Se você perder, você perderá apenas 1%. Por exemplo, a startup não virou o Facebook. Mas se você ganhar e ela virar o Facebook, esse 1% pode se tornar 200% do que você tinha. Se você tinha 100 mil e isso representava 1000, os 1000 pode virar 200 mil. Então, assim, dessa forma, e isso pode se aplicar em vários outros campos da vida, nós nos expomos a cisnes negros positivos de uma forma segura e sem precisar nos valermos de conhecimentos, de prognósticos baseados em padrões que ignoram os cisnes negros e que, portanto, por um único elemento faltante, podem entrar em colapso. Pessoal, é muito difícil falar sobre esse tipo de livro, assim como já foi difícil falar sobre o Antifrágil. O que eu dei aqui é apenas uma pequena mostra, meio aleatória até, das ideias que o livro contém. Não deixem de lê-lo, ele contém muito mais coisas do que eu disse. E tudo sempre naquela linguagem acessível e ao mesmo tempo erudita, dinâmica, cheia de insights que o Nassim Nicolas Taleb tem. O Nassim Nicolas Taleb é um erudito moderno, é um erudito contemporâneo, é alguém que consegue fazer relações entre tudo o que nós vivemos com aquilo que já se passou, com o que há de mais valioso na nossa herança cultural. Enfim, é um livro muito intelectualmente estimulante. Fica a dica, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deem um like, se inscrevam no canal, deixem algum comentário, assistam também ao vídeo do Antifrágil, vou deixar o link aqui embaixo. Me sigam nas minhas outras redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Scoob. Todos os links estarão aqui embaixo também. Comprem através do link abaixo da Amazon e ajudem o canal. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!